E esse negócio aí de menina jogando, uma vez foi engraçado, deve ter uns 5 anos atrás, eu fui buscar a Giovana, né, a minha enteada no colégio, e aí ela estudava numa escola que é tipo uma chácara, muito Uma gostoso o fazendinha ambiente, lá, né? uma fazendinha, bastante espaço ao ar livre, bem roots no negócio. E ela estudando lá, tava o que na sexto ano? Acho que ela tava no Quinta sexto. série. Não, Quinto ou sexto? quinto, sexto ano. E aí eu fui buscá-la. Daqui a pouco tinha uma mãe, veio a menina, bochechinha toda vermelha, né? Aí a mãe, nossa, o que que você tava fazendo? Tá toda suada. Ai, tava jogando bola com os meninos. Jogando bola? Isso daí é coisa de menino, tá doida? Não sei o quê. Já deu uma bronca na menina que ela tava brincando, já tinha acabado a aula, eles estavam lá esperando os pais chegar. Deu um sacode na menina porque ela tava jogando bola. Daqui a pouco veio a Giovana. Giovana tava onde? Tava jogando bola com os meninos. Nossa, que da hora, que legal, vocês estavam jogando e tal. Eu falei, que bacana. Olha, que... É uma E ignorância, eu que né? com certeza tava com 10 anos a mais do que aquela mãe, que era mais nova, né? A mãe mais nova, pensando assim, Tem ficou, ainda. É igual, rasgou a igual menina. a parada minha com a Giovana, né? Dessa questão da sexualidade, de tudo, assim. Eu vejo com meus amigos, assim, não tem um que pensa igual eu. Não tem um. Tenho até um E amigo da que mesma faixa eu tenho etária, até um sabe? amigo que é Pais bem novos. cabeça aberta, assim, e mesmo assim, algumas coisas ele fala, não, mano, caralho, você falou isso. Não, mas eu acho que é isso, entendeu? Porque se eu tivesse tido essa orientação, se a mãe dela tivesse tido essa orientação, a gente não teria sido pai cedo. Claro que foi maravilhoso ser pai cedo. Mas, assim, que nem. No meu caso foi bom, mas pra mãe dela foi ruim. Porque a mãe dela tinha como ter um futuro, né? Eu não tinha. E interrompeu, né? Que a Pamela ela ia terminar, ia fazer a faculdade dela, ia seguir. Eu não, eu já tinha largado a escola, era menino da rua. Tranqueira, tranqueira. Lixo. Era um lixo. E aí foi bom pra mim, né? Mas pra ela. Salvou, né? Mas pra ela Tirou ele do interrompeu. caminho torto. Interrompeu a vida dela por 5 anos, né? Até a gente se separar e eu fiquei com ela, com a Giovana. E aí ela conseguiu ir pra faculdade, estudar e tal. Conseguiu fazer coisas que ela devia ter feito lá atrás, né? Mas você até comenta, né, que mesmo entre as amigas, uma menina grávida na escola, Era foda, foi foda. ela perdeu muitas amigas, a mãe não quer que fala, não fala com aquela Porque ela, menina, Doença, né? ela ia todo pra mundo escola, julga, o último ano da escola dela, ela tava grávida. né? Foi foda. Complicado, É imagina. muito complicado. A gente falou de assuntos polêmicos e isso é um lance muito polêmico. Que nem a galera é meio que contra a educação sexual na escola e etc. Nossa, babaquice. Porque acha que, vou ensinar meu filho a transar. Gente, Não é não é isso. Não é isso. De forma alguma é Mas isso. deveria ensinar, sim. Deveria. Vou contar um negócio polêmico. Vou contar. Corte. Momento, Johnny. Meu pai- Foda-se aí, tá? Meu pai é um homem das cavernas, né? Homem das cavernas. Minha mãe até que é cabeça aberta, né? Eu falo mais com a minha mãe. Mas assim, eu não tive orientação nenhuma sexual. Nenhuma. Aí o que aconteceu? Quando eu tive a minha primeira relação sexual, eu descobri que eu tinha fimose. Me machuquei todinho. Levei ponto. Traumatizou o menino. Aí agora fala, por culpa de quem? É culpa minha? Não. É culpa dos meus pais que não conversaram comigo, não tentaram falar. Rola um tabu muito grande É. em relação a isso, né? Tem algumas pessoas como a Giovana que tem sorte, na verdade, isso é ter sorte mesmo. De ter alguém com quem ter orientação mesmo, que vai te falar, olha, isso é certo, isso é errado, se acontecer isso, que não sei o quê. Isso é muito importante. Claro que é. Pra quando chega no momento, não precisa ficar entrando escondido em site pornô, vendo coisa que não é real. É. Que não é. Não é assim que funciona. Coisa que a gente não deveria nem saber que. Mas muito ela fica em choque. Não, porque ela fala assim, Nossa, eu não consigo. O menino vai falar, eu não consigo isso aí não, como é que eu... E a menina, tô fora.
E aí você ter alguém em quem você confiar até pra poder tirar suas dúvidas muitas vezes, porque não acontece tudo de uma vez. Você primeiro vai dar os primeiros beijos, vai conhecendo as pessoas, enfim, até Sim, você chegar nos finalmente. Sim. E é muito importante você ter um ambiente seguro onde você possa conversar sobre isso, seja dentro de casa ou seja na escola. Sim. Porque muitas vezes dentro de casa as pessoas elas ainda têm cabeça fechada, esse lance dos abusos contra crianças, ele é muito forte justamente porque a maioria acontece dentro da família. Sim. Então, quando você traz isso para a escola, esse tipo de pauta para a escola, quando eu falo não ensinar a transar é nesse sentido assim, mas é um ambiente onde a criança, o adolescente, ele realmente tem a segurança para conseguir tirar suas dúvidas, para conseguir esclarecer coisas que em outro lugar ele não vai ter, ou Tem ele vai ser ensinado vergonha. errado, que é o caso dos vídeos, Sim. que é o caso, às vezes, de se informar com outro amigo mais velho que pensa que tem experiência. Sabe, o E experiente não é por aí. que tem 16 anos, o experiente. Uma coisa que você falou que é muito importante, que eu acho que pode rolar, a criança, até desde pequeno, tinha que ter mesmo uma orientação sexual, né? Na escola, com os pais. Por quê? Eu já catei vários casos de pedofilia. Catei 3 casos. Piscina é Na piscina. piscina, Nossa, pelo amor de Deus. É, E assim, um dos casos que eu peguei era uma criança, acho que devia ter Era 2 irmãos. Um tinha 7 e o outro devia ter uns 9 anos. Cheguei, tava os 2 no box e o cara com os 2 no box. Lavando o cabelinho. Lavando o cabelo dos meninos lá e. Entendeu? Nossa, aquele dia lá eu queria espancar o cara. Achei que o lugar que eu trabalhava ia tomar alguma atitude e não tomou atitude nenhuma. E assim, num caso desse, pode ser que os meninos não tiveram uma orientação sexual, não tiveram nada, não sabem. Eles não Não estavam sabe, vendo maldade ele não ali. tava vendo maldade. Não. É por isso que entraram dentro do box com o cara. Se o cara pedisse pra tocar, eles iam tocar. Deixa eu lavar Entendeu? suas costinhas aqui. Entendeu? Então é muito A criança importante. não vê muito maldade. importante. É Não, muito porque importante. Essas o questões de abusador, segurança. ele sabe cometer o abuso. É. Ele sabe É bom, como né? chegar na vítima, principalmente quando ela não tem informação, quando ela é inocente. Sim. E aí é muito mais fácil. Porque é isso, aí ele vem com carinho, com doce, com agrado. Esse, Quem não gosta de ser esse agradado? Nossa. esse cara ia na Vamos lá em piscina. casa jogar um videogame. Que Esse moleque cara ia que na não quer piscina ir. com vários óculos de natação. Olha. E aí ele emprestava pras crianças. Chegava, que é É óculos, o jeito que é do óculos. quebra-gelo dele. É, chegava, que é um Ai, óculos. gente, isso até me arrepiou. Eu passo até mal, só de pensar. É muito. isso aí é revoltante. É um assunto polêmico, mas é um assunto que a gente precisa sim falar, precisa sempre estar em pauta, porque as pessoas precisam entender que a gente só consegue combater alguma coisa quando a gente tem informação. Se a criança não tem informação, se ela não sabe o que está acontecendo, como que ela vai contar para alguém o que está acontecendo? É. E depois, quando ela começa a entender o que está acontecendo, ela tem medo, porque ninguém vai Exatamente. acreditar nela. É. Porque Vai achar ela que não ela tem tá esse- errada. Ela tá errada, é isso. que ela Ela que ela que procurou causou isso. isso. É muito foda. É complicado. Nos meus últimos anos de salva-vidas, eu tava essa instituição e eu tinha prometido pra mim mesmo, a próxima vez que eu pegar um pedófilo, eu vou espancar ele. Eu vou espancar ele, porque lá eles acobertavam. Chegava a polícia lá, eles queriam que a polícia entrasse no estacionamento, não sei o que lá, e blá blá blá, e acobertava. Eu ficava louco com isso. Eu catei um caso desse na Hebraica, no Clube Hebraica. Meu, deu audiência pro cara, o cara foi expulso do clube. Na hora que a gente falou, ele falou, ó, vai acontecer agora. Aí o diretor foi até lá, o diretor viu, o diretor fez um escândalo na piscina, tirou o cara. Foi um escarcéu. Mas assim, era uma coisa que tava me incomodando muito, Tava. ela lembra. Ele Tava falou, me eu vou incomodando sair muito. daqui, eu pego o cara lá fora, arrebento o cara lá Falei, fora. vou espancar o cara, que eu não vou deixar. Falei, vou espancar e falar, ó, Ainda mais- não volte mais. Mais ainda, se já incomoda todo mundo, mais ainda, acho que quando é pai, poderia ser a filha dele. E assim, Nossa Senhora. e assim, que nem eu Poderia ser sua prima. que não pensava, eu Sim. ia espancar esse cara e ia falar, ó, e você não me denuncia, porque eu vou falar que você é pedófilo e vão na tua casa e vão achar coisa. Vão achar coisa. E o cara não ia O cara ia ficar denunciar. quieto. Não denuncia. É O que aconteceu com o revoltante. Cássio lá também? Ele catou a cena assim também, e aí ele pegou e chegou e foi falar com o cara. Aí o cara meio que deu um escândalo, e aí o cara foi pra cima dele, e ele bateu no cara lá. Não deu em nada. A instituição cobriu isso daí, e o cara ainda perguntou pro cara, você quer fazer BO contra ele?
Sendo que o cara que tava fazendo um ato de pedofilia lá na Pedófilo, oficina. Não, porque Então, essas pessoas elas são tão dissimuladas que é isso, elas começam a agir de uma forma como se você fosse o louco do rolê. É. Não, você tá vendo coisa, você tá imaginando coisa. Não, Gente, isso é mais comum de acontecer do que a gente imagina. A gente fala assim, não, isso é exceção. Não, não é exceção, acontece pra caralho. E assim, E é meu, o tenso. que me deixa revoltado é porque assim, não é adolescente que ainda consegue ter um. É criancinha. É criancinha de 8 anos, 5 anos. Esse que é o foda. Se fosse um adolescente ainda, o adolescente ainda sabe se defender, sabe o que quer. Mas uma criancinha. Tem um pouco mais de malícia. Mas uma criancinha muitas vezes essa criancinha não teve um pai pra falar, ó, não deixe ninguém te tocar Não aqui. deixa. Não deixe ninguém fazer isso. É. É foda, isso aí tem uma coisa que tinha que rolar complicado. mesmo. Muito foda.